Bom, pessoal, quando falamos em Aristóteles, estamos falando de um dos maiores e mais influentes pensadores da história da humanidade. Nós vamos tentar entender o porquê. Aristóteles nasceu no ano 322 a.C. e morreu no ano 384. Ele nasceu dentro do período que chamamos de período clássico da história da Grécia Antiga. Ele nasceu na antiga cidade de Estargira. A cidade de Estargira pertencia à região da Macedônia, portanto Aristóteles era macedônio. Isso faz com que Aristóteles, diferentemente de Platão e Sócrates, não foi um pensador que nasceu em Atenas. Bom, algumas pessoas conhecem Aristóteles pela sua filosofia. Enxergam Aristóteles como alguém que produziu conhecimentos que são apenas aplicáveis ao saber filosófico. Quando fazemos isso, pessoal, nós estamos diminuindo bastante a capacidade dele, bem como a sua inteligência também. Porque Aristóteles foi aquele tipo de pensador que pensou e que tem ideias que pertencem a diversas áreas do conhecimento. E nós podemos destacar alguma delas, como, por exemplo, a política, a ética, a biologia, a física. Aristóteles também vai falar um pouco da lógica, da metafísica. Então, ele é um dos pensadores mais completos que temos. Isso porque ele não pensou a realidade a partir de uma única vertente do conhecimento, não. Então nós dizemos que ele pensou a realidade literalmente em sua totalidade. E uma das perguntas que vai nortear o pensamento aristotélico é aquela pergunta muito famosa: por que as coisas são como são? Porque Aristóteles vai ser aquele cara que vai procurar justificar em um único pensamento a existência dos objetos materiais, o porquê eles existem, porque eles são como são. Isso faz com que ele seja um dos maiores e mais importantes pensadores que temos. Mas você pode estar pensando, Jessé, algumas ideias de Aristóteles não estão ultrapassadas? De fato estão. Por exemplo, Aristóteles defendia e foi um dos criadores do geocentrismo, que é a ideia de que a Terra está no centro do universo e o Sol, bem como as estrelas errantes, a circundam. Aristóteles sim viajou em algumas coisas, com certeza, mas o fato desse pensador tentar exprimir o universo inteiro em um único pensamento foi a motivação inicial para o desenvolvimento de diversas áreas da ciência. E eu só vou ler uma frase que eu acho sensacional extraída do livro Explorando o Ensino da Astronomia. Não seria exagero dizer que ao tentar explicar o universo inteiro, o grego deu um pontapé inicial em diversas ciências como a química, a física e, claro, a cosmologia. O que importa para nós, pessoal, é que mesmo Aristóteles tendo nascido em Estargira, aos 17 anos ele mudou-se para Atenas, para dar continuidade aos seus estudos, e ingressou na famosa e renomada Academia de Platão. Então, quando falamos em Aristóteles, nós estamos falando de alguém que foi aluno de Platão, os dois foram contemporâneos. Bom, você pode estar pensando, você já fez uma abordagem da perspectiva da matemática sob o ponto de vista de Platão. Por que falar da matemática de um aluno dele? Não vão ser abordagens parecidas? Bom, pessoal, eu tenho o prazer de dizer que Aristóteles foi aluno de Platão e não discípulo. Isso significa que ele não compartilhou e, muito mais, ele criticou os pensamentos de Platão. Tanto que, depois que Aristóteles sai da academia dele, Platão vai se referir a ele como o potro. O que significa esse epíteto na linguagem grega? Potro era o animal que, depois de tomar leite suficiente da mãe, a chuta. Quando Platão disse isso, ele quis mais ou menos dizer que, olha, a academia dele acolheu, junto com Atenas, acolheu Aristóteles, e Aristóteles saiu e ainda critica. E muito mais que isso, ele vai criar uma escola de pensamento chamada Liceu para rivalizar com a academia de Platão. Então Aristóteles foi muito mais crítico de Platão do que seu aluno. E os dois vão discordar em um ponto fundamental, em dizer de onde vem a teoria do conhecimento.